Nós saímos do Egito, agora nós temos que tirar o Egito de dentro de nós, tá? Okay. O que é preciso para sair, né? Então, para sair, eu preciso de estresse, tá? Ninguém aprende sem estresse, tá? O de-estresse é ruim, o estresse é bom. O irmão vai para a academia e ele estressa o músculo para ganhar massa muscular, né? Tá? O irmão vai para a sala de aula e ele estressa no aprendizado, né? Tá? Eu tive um aluno, né, que ele falava, eu termino as suas aulas com a cabeça quente, parece que ocorre isso, sim, né? Você força, né, os neurotubos, né, os nanotubos, de forma tal que a cabeça fica quente, literalmente a cabeça fica quente, tá? E outra coisa que também é necessário, alguém tem que puxar, tá? Nós não conseguimos sair por conta própria de nada, tá? Não existe tal coisa como autodidata, me fiz por mim mesmo. Isso é tudo soberba pura, né? Tá? Nós precisamos de alguém que puxe e de alguém que empurre, tá? Por isso que nós só podemos estudar a Torá, Morachá, Kabbalah, Hassidut, Hasbalá, de que forma? Com o Moré e com o Minyan. Porque o Moré, ele puxa, e o Minyan empurra, tá? É muito importante o Minyan, né? Que ele empurra. Então vocês podem notar que quando vocês começam a ter um colega de estudo no Shabat, parece que o entendimento é mais rápido, né? Porque o colega, o irmão, está te empurrando, né? Está te empurrando, está te empurrando. E o Moré está te puxando, né? Tá? Então, quem já teve essa experiência, né? Coloca aí, né? Ninguém se eleva sozinho, tá? A gente sempre coloca, né, essa imagem para vocês, né, que é uma imagem muito importante. É uma imagem muito importante, né? Ninguém se eleva sozinho. Ninguém se eleva sozinho. Nós precisamos de um Moré e de um Minyan. Sempre, tá? Sempre. Não existe loja só com o mestre e principais oficiais. Não. A loja tem que ter no mínimo 7 irmãos iniciados, tá? Não se faz avodá Torá, né? Não se abre a Torá para ler a Torá se não tiverem 10, um Minyan, né, na sinagoga, tá? É assim que funciona, tá? Então, no caso de vocês, né, vocês entenderam, né, que a gente tem que ser puxado e empurrado. Em alguns casos tem que ser carregado, né? Ou seja, tem que ter a experiência de buscar o deixante, né? Tá? Porque o estendido no chão de Rabi Yeshua, né? De Rabi Yeshua, Yeshua é errado falar, hein? Ele é Rabi Yeshua, né? Porque Yehoshua em aramaico é Yeshua, tá? E Yeshua no dialeto da Galileia era Exu, né? Tá? Então Rabi Exu, né? Então ele fala, né, do corpo estendido no chão, teve que ser carregado, tá? Colocou no burrinho e carregou lá para o bed and breakfast, né? Então o que é preciso para tirar o Egito de dentro de nós, tá? Então o Sefirat HaOmer, né? Isso é o que nós precisamos. Agora, o Sefirat HaOmer, né, lamentavelmente, né, não para os cabalistas, né, mas para os assim chamados judeuzinhos de plantão, né, pessoal que tem o judaísmo como religião, né, tá? Ele ocorre nessa época do ano, mas eles nem participam, tá? Isso aqui é mais por conta do rabino, né, tá?
Não existe mais essa mecânica, né? Para nós é uma mecânica quântica de buscar um melhor estado vibracional. Nós já vamos ver isso, né? Tá? Eu até coloquei aqui para a aula de amanhã do Elevirave, né? Tá? Eu coloquei aqui, né? Tá? Eu coloquei aqui. Isso aqui não está bem organizado, não. Aqui ficou muito grande, né? A nossa elevação em Nefesh, né? Ela está ligada ao DNA, tá? Está ligada ao DNA. O DNA, o Nefesh, está no sangue, Tanto assim que se o irmão fizer um furinho na ponta do dedo, sai sangue. Tá? O sangue está em tudo. Na realidade, nós só temos essa epiderme e derma, né, para ser o Kli do Nefesh. O Nefesh é o sangue. Tá? Então, a nossa primeira elevação se dá de forma sanguínea, né? Tá? Dessa forma. Tá? Só que dentro do nosso DNA, que é o Nefesh, né, tá, nós temos algo que é dinâmico, o ciclo hexatrieno, e nós temos os pentenos, né, tá? Temos os pentenos. Tá? O ciclo hexatrieno, né, que é dinâmico, ele está sempre mudando. Eu não consigo pegar um pedacinho dele e substituir. Tá? Mas os pentenos eu consigo substituir. Então eu consigo substituir slots do DNA. Tá? Quando eu faço o Sefirat HaOmer, que eu vou buscando melhorar, eu consigo alterar o meu DNA para mais ou para menos. Então a Parashá da semana, ela começa falando de Kashrut. Tá? De Kashrut. Aí o adventista de plantão, né, ele vai dizer que não, isso é besteira de judeu. Né? Não, isso, primeiro que não é de judeu, né? Tá? Primeiro que não é de judeu. Tá? Isso nos foi dado no Sinai, tá? Que é a Parashá da semana Shemini. Mas quem é que estava no Sinai? Tá? Para mim não era Deus, para mim era os Anunnakis, né? O Eduardo vai dizer assim: pouco importa quem estava no Sinai. A questão não é quem estava no Sinai e deu a instrução da Torá, deu o Blueprint of Creation para Moshe. Pouco importa. O que importa é o que a gente recebeu. Tá? Então, o irmão, por exemplo, ele compra pela internet no Mercado Livre. Né? Pouco importa se o pacotinho vem de motoboy ou o pacotinho vem de Kombi, ou de Kia Besta, né? Ou pelo correio, tanto faz. Você quer o pacote, você não está preocupado com o carteiro. Tá? Você está preocupado com o pacote. Tá? Então, as pessoas, eles colocam dessa forma: milagre não existe, Deus é isso. Pouco importa. Tá? Por quê? Moshe recebeu do Kadosh Baruch Hu uma encomenda. Quem foi que entregou? Nós sabemos que não foi o Kadosh Baruch Hu. Nós sabemos que foi Elohim, que foi Hateva, que foi Yud-Ke Vav-Ke, né? Nós sabemos que foi um intermediário, porque Hashem habita acima dos queruvim, então pode ter sido os queruvim, tá? Okay? Pode ter sido os queruvim. Até aí nada, tá? Então, por exemplo, vocês estão recebendo a Torá. Eu estou dando a instrução. Tá? Eu recebi a Torá de mestres, né? De rabinos, eu estudo com os Mekubalim. Tá? Que receberam de outros e de outros. Então,
Se os Anunnakis, com uma nave espacial, estavam no Sinai, Baruch Hashem. Tá? Ele trouxe a mensagem. Tá? E ele trouxe uma mensagem de forma tal que está ligado ao nosso Nefesh. A Torá não fala de Neshoma. A Torá, ela fala de Nefesh. Nós vamos tratar dessa questão da Neshoma somente 3.000 anos depois de Moshe, lá com Ari Hakadosh, quando ele vai trazer os portais chamados de reencarnações, mas a gente sabe que são reciclagens, né? Aí vão começar a aparecer, fulano era encarnação disso, daquilo outro, tá? A Torá, ela fala de Nefesh. A Torá fala desse mundo. A Torá fala que se eu for uma pessoa melhor nesse mundo, eu vou receber Parnassá. Né? Então, em Deuteronômio está escrito o quê? Anda nos ruquim que eu mando chuva. Tá? Então, essa semana, a Parashá de Shemini, né, ela nos traz uma série de mitzvot. Tá? Nós sabemos que tem 3 tipos de mitzvot. Né? Nós temos os mishpatim, né, que nós estudamos na Parashá Mishpatim, né? Não mate, não roube, né? Coisa bem direta e reta que não tem dupla interpretação. É lexical puro, né? Existe a Parashá, existe as mitzvot, né? Que a gente chama de edutim, né? Que é testemunhas, né? Tá. E existe os rukim, né? Essa semana nós estamos tratando de rukim, tá? De rukim. Rukim para mikve é rukim, é um ruk. Tá? Por quê? 3.500 ou mais litros, né, de água natural colocada sem forma mecânica em um recipiente. Se você mergulhar 7 vezes, tá, você limpa, né, o corpo e a alma. Né? A vaca vermelha, né, red heifer, né, a vaca vermelha, né, tá? Porque se aquele animal for todo torrado, né, virar pó, né, você misturar na água e aspergir com esope, né, você vai estar limpando os pecados, né, daquela população. Né? E a questão da kashrut, que é que a gente começa a tratar agora. Né? Tá? Mas por que kashrut? Né? Tá? Por quê? Né? Por que eu não posso comer o que eu quiser? Será que Hashem está tão preocupado com o que eu como? Né? Tá? Sim, não é que Hashem esteja preocupado, o Hashem ou os Anunnakis, né? O Eduardo, né? Tanto faz. Né? Tá? É que nós temos que cuidar, né? Nós temos que cuidar da nossa... Nós temos que cuidar do nosso DNA. A nossa saúde, a saúde de Nefesh, está ligado à gestão do nosso DNA. Mas naquela época eles não sabiam o que era DNA. Então, por isso que a kashrut é um Hulk. Você faz sem pensar em tentar entender. Tá? Então, por exemplo, nós não podemos comer qualquer animal. Inclusive, no Gan Eden, né? Até Noah, né? Não se comia animais. O homem era vegano, né? Tá? Mas se quiserem comer animal, pode. Quais animais podem comer? Os animais kasher, né? Como é que é o tipo de animal kasher? Bom, ele tem o casco fendido, Hesed e Gevura, né? Tá? Ele rumina, né? Quer dizer, ele não engole o que ele come todo de uma vez, né? Tá? Ele é vegano, né? Nenhum animal kasher, né? A vaca, o boi, a cabra, o bode, né? Eles não comem outros animais, tá? Eles comem somente a grama. Só que a questão toda da kashrut não se limita ao que eu posso comer. A kashrut é porque eu tenho que comer, tá? E eu tenho que comer
Porque eu tenho que elevar toda a natureza, tá? Então a água hidrata os vegetais, né? E o vegetal, a água vira vegetal. Ela vai para dentro do vegetal, tá? Então ela muda a vibração quântica dela, né? Eu mandei para vocês os links, né? Tá? Lá do grupo que eu faço parte, tá? Mandei para vocês, muito bem, tá? Aí o bodezinho vem e come aquela grama, o boi come, a vaca come aquela grama, né? Então a grama elevou a água, agora o bode eleva a grama e a água, tá? E nós temos que elevar o animal, tá? Ok? Só que a gente não eleva o animal do jeito que qualquer animal. Só esses animais que eles têm casco fendido, Hesed e Gevura, né? Tá? Eles ruminam antes de trazer para dentro, né? E eles só se alimentam de vegetais, né? Tá? Da grama, de frutas, cenoura, né? E etc. Tá? Isso é importante vocês entenderem, por quê? Porque a questão da Kashrut vai muito além de ser coisa de judeu. Jesus anulou, né? Nós nos tornamos aquilo que nós comemos, tá? Então, quando o irmão ele come, por exemplo, porco, comeu porco, tá? O porco, não existe modo kasher dele ser abatido, shilat, né? Não existe, tá? Qualquer que seja o modo como você vai matar o porco, ele grita o grito da morte, tá? Eu não sei se alguém já viu um porco ir para o abate, tá? Ele grita o grito da morte, tá? Essa energia fica impregnada na carne, tá? Então, quando eu me alimento dessa carne, eu tenho uma inter-relação com os meus pontos, né? Meus pontos críticos do meu DNA. Eu me torno aquilo que eu como. Eu me torno aquilo que eu como. Então nós somos aquilo que nós comemos, tá? Aquilo que nós ingerimos. Só que isso é criacional, irmãos, tá? A água vira vegetal. O vegetal vira animal. Só que o animal, ele não tem neshoma. Para ele se elevar, ele precisa da nossa neshoma, tá? Então nós o elevamos, tá? Ó, tá vendo? Eles matam com machado na cabeça. Meu Deus do céu, que coisa! Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O Brasil, ele tem que passar pelo mesmo sofrimento do povo de Israel no Egito. Tem que passar, porque é um país realmente de gente que não tem nada a ver, né? Tá? Okay? Então, a Kashrut, ela não é apenas você não pode comer, ela virou um hook, porque naquela época o povo não tinha noção da mecânica quântica que nós temos hoje, né? Tá? Então, como é que os Anunnakis, ou como é que Metraton, né, falou com Moshe, ó, é Hulk, você tem que fazer dessa forma. Então isso deu a Bnei Israel, né, uma vantagem competitiva enorme, tá? Porque vocês hão de aceitar o fato, né, que os assim chamados judeus, né, tá, eles estão à nossa frente, tá? Okay? Isso não significa que a gente sempre vai estar atrás, né? Nós podemos correr e nos equiparar, tá? Desde que a gente rumine e engula, né? Como nós fazemos. Por isso que eu uso essa expressão, né? Essa expressão só nós usamos, ruminamos terças e quintas
engolimos Shabbatot. Nenhum outro Kahal usa essa expressão, né? Por quê? É uma expressão que eu uso para mostrar que a gente pode tirar o gap between, né? Entre nós e esse povo. Eles estão à frente, são 180 prêmios Nobel. 0,2% da população controla 61% do fluxo de caixa diário do mundo, né? Isso é diferente. Eles têm 56% de todos os royalties de tecnologia e avanços medicinais do planeta, tá? Vem dinheiro de tudo quanto é lado, né? Tá? É um negócio impressionante, tá? Por quê? Porque eles são diferentes de nós, porque eles começaram a ser diferentes há 4.000 anos atrás, tá? Então, nós temos que ver agora essa questão. Nós sabemos que a Paraxá da semana, ela nos traz a inauguração, a Paraxá da semana nos traz a questão da Kashrut, a Paraxá da semana nos traz a questão do Eish Zará, do fogo estranho, tá? Pois não, o que é o fogo estranho? É a idolatria, né? Tá? E também nos traz a questão da separação, do Kadosh. Então, nós vamos fazer aqui um estudo misturado, né? Então, santos sejam, né? O versículo, vocês serão santos, pois santo sou eu, aparece 3 vezes na Torá. Então, toda vez que a Torá repete algo, tem coisa aí. A gente tem que parar e analisar, tá? Então, por exemplo, Shabbat é mencionado 4 vezes, tá? Kashrut é mencionado 3 vezes, tá? Kadosh é mencionado 3 vezes. Agora, quando se fala de como a gente deve tratar aquele que se agrega a nós, o Ger, né, tá? Fala 36 vezes, tá? Então é muito mais importante o irmão buscar o deixante do que o irmão assistir a instrução. Interessante isso, né? Tá? A ficha não caiu ainda em você, já caiu na Ângela, né? A ficha caiu em alguns, né? Mas na maioria não caiu. Então, assistir a instrução e depois não dividir o que você assistiu é um Eish Zará, tá? É um Eish Zará. Então, buscar o deixante é mais importante do que assistir a instrução. Tá? Incrível isso, né? Tá? Então, esse ensaio, quer dizer, o primeiro lugar onde ele apareceu é no fim da Paraxá de Shemini, ou seja, Kadosh, aparece a palavra Kadosh, separado, que é erradamente traduzido como ser de santos, tá? Não é ser santo. O Kadosh Baruch Hu a Torá não trata do Shem Shamayim, né? A Torá, ela trata de Haaretz, tá? De Haaretz, tá? Então, nós sabemos agora, né? Os irmãos estão começando a experienciar, né? Tá? Estão começando a entender. Eu estou mandando toda hora, né? Instruções quânticas para vocês, né? Tá? O meu relacionamento com o Kadosh Baruch Hu, o meu relacionamento no Shem Shamayim, ele é quântico, tá? Ok? Não é através de oração que eu faço isso, é através de ação. Porque para eu me transformar, para eu gerar em mim instruções quânticas, eu preciso de ação. Depois eu preciso de uma alteração molecular. Depois eu preciso de uma alteração quântica, atômica, depois quântica, e depois a nível de cordas, né? Ou seja, onde está a corda? Perímetro, Shemini, é uma corda, tá? Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que a teoria das cordas está aqui, ó. Vocês estão vendo a corda aqui? Ó? A teoria da corda está aqui, tá? A escada de caracol na maçonaria, né? Ok, tem formas especulativas, especulum, espelho, né? Tem forma especulativa. Mas nós temos que entender isso, né?
Não adianta o irmão pegar um terço, ajoelhar e rezar 1000 Ave-Marias, se não tem ação nenhuma por detrás disso. Tá? Então nós chegamos ao nível quântico, né? Nós chegamos no nível das cordas, né? Nós chegamos à conexão com o Kadosh Baruch Hu, que a gente chama de Hatova, né? Hatová. A gente chega na Hatová através de ações. Tá? Então a Torá, ela nos traz todas as ações em suas 613 mitzvot. Nós sabemos que tem muito mais do que 613 mitzvot. Tá? Mas nós chegamos a esse nível das cordas quântico, né, que é o nível quântico, né, que é o nível das cordas. Nós chegamos a esse nível de consciência, as cordas são as consciências. Como é que a gente sabe que a corda é a consciência? Porque a harpa de Davi da Amélia tinha 7 cordas. Ou seja, quando você toca a corda, você dá um som específico da corda. Agora, para você dar o som da corda, você tem que ir lá e tocar. Tá? Ah, Ave Maria cheia de graça, toca essa harpa para mim. Ah, Ave Maria cheia de graça, faça com que o meu som da minha harpa seja muito bom. E não vai resolver nada. Você tem que aprender a tocar. Para aprender a tocar, começa com ação aqui em cima, a nível material. Tá? Vocês veem que o pessoal que toca harpa, né, chega até a unha maior. Né? A primeira ação dele é se preparar para tocar a harpa, fica a unha maior. Tá? Okay? Então, isso está na Paraxá da semana. Né? Então, o primeiro lugar onde aparece é no fim da Paraxá de Shemini, né? Na conclusão da parte que trata de alimentos proibidos. Tá? Então, a Kashrut está ligada à separação. Né? Então, quando eu me alimento corretamente, né? O que é o alimento correto? Né? É uma forma material. Eu vou lá e pego uma maçã. Tá? A maçã está na sua forma quântica densa. Maçã, matéria. Aí eu vou lá e mordo a maçã. Tá? Eu mordo a maçã. Eu começo a trabalhar o nível molecular da maçã. Essa maçã entra no meu organismo. Quando ela entra no meu organismo gera enzimas para retirar dessa maçã os minerais, as vitaminas e etc. Tá? Aí eu fui para o nível quântico. Né? Por que o nível quântico? Porque a minha reação da vida, ela é atômica. Vocês estão vendo? Aqui é uma formatação atômica. Ciclo hexatrieno, um penteno, tá? Os átomos, né? Aqui tem trihidrato de carbono, né? Hidrato de nitrogênio, né? Tá? Okay? Então, essa fruta no meu primeiro sistema digestivo, ela está operando a nível celular, tá? Depois a nível atômico. Essa reação toda, ela se torna quântica, tá? Por que ela se torna quântica? Porque ela vai alterar essas ligações que eu tenho no meu DNA, tá? Então vocês podem ver, por exemplo, né? Tá? Vocês podem ver, por exemplo, esse povo, né? Que se alimenta assim de buchada de bode, sarapatel, né? Caranguejo de mangue, né? Esse tipo de coisa. A unha é grossa, a pessoa vai assumindo, né? Assim, feições grosseiras, né? Tá? Muito interessante isso, né? Tá? Fica obesa, tá? Coloca alguém para só comer comida do McDonald's, vê o que dá no final, tá? A pessoa fica deformada, deforma, tá? A alimentação não correta, ela deforma a pessoa, tá? Então isso é a Kashrut, tá? Então nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que para nós sermos separados, a Kashrut é o driving force, tá? Então como é que eu começo a me separar do profano? Tendo uma alimentação kasher, tá?
A alimentação kasher não é ser vegame, não é. Tá? Nós temos que tomar leite, porque nós precisamos do carbono, do cálcio aqui. Tá? Nós temos que comer proteína animal, só que de animal kasher. Porque eu não posso comer, quer dizer, você pega um cavalo e pega uma vaca ou um boi e bota no pasto. O cavalo e a vaca estão comendo a mesma grama, o mesmo mato, sei lá o que eles estão comendo, mas estão comendo igual. Por que eu posso comer a carne da vaca e não posso comer a carne do cavalo? Porque o cavalo, ele não rumina. Tá? As impurezas, ele come e leva as impurezas para dentro dele. Já a vaca não, tem 4 estômagos, então ela rumina e joga fora. Ela baba aquilo que é ruim, você entendeu? Tá? Então se eu comer carne de cavalo, eu trago a impureza daquele pasto para dentro de mim. Se eu comer a carne da vaca, eu não trago essa impureza. Isso vale para o carneiro, isso vale para o bodezinho também, né? Mas não dá permissão para você comer buchada de bode. Tá? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, a segunda vez que aparece Kadosh, na Parashá de Kedoshim. Daqui a 2 semanas nós estaremos em Kedoshim. Falou Hashem a Moshe dizendo: dirija-se a toda a congregação dos filhos de Israel e diga a eles: vocês serão santos, pois santo sou eu, o Eterno, seu Deus. Explica Rashi: santos vocês serão, afastem-se dos relacionamentos proibidos e do pecado, pois em todo lugar que você encontra cercas, todo lugar que vocês encontram cercas, ervá, né, promiscuidade, você encontra santidade. Tá? Então, o que nós vimos? Bereshit nos dá essa ordem de separação e de união correta. Tá? E é interessante, né? Porque nós vamos estudar de novo no GR10. Né? Então, o Cohen e o Levita, eles desciam de Jerusalém para Jericó. A direção estava errada. Eles deveriam estar saindo de Jericó para Jerusalém. Tá? Então nós temos que ter essa separação aqui. Tá? Essa separação ela já começa no happy hour do trabalho. Eu vi muita família ser destruída por causa de happy hour de trabalho. Tá? Muita. Tá? A cor de jambo do terceiro andar aparecia por lá e acabava tendo um relacionamento com um colega de trabalho. Aí quando via, ela estava de barriga. Tá? Aí a família não aceitava, botava o colega de trabalho para fora de casa. Aí ele começava a se enrolar todo, porque tinha a despesa da primeira família, da despesa da segunda que ele estava montando, por causa de um happy hour. Tá? Então, aqui nós estamos vendo o quê? Né? Nós temos essa separação de quem não serve para social intercourse, né? E ao mesmo tempo nós temos que nos separar daquilo que não é kasher, daquilo que não serve para comer. Tá? O terceiro é também na Parashá de Kedoshim, sobre a proibição de entregar os filhos a Malok, né? Moler, né? Moler é Malok, né? Que é um tipo de idolatria. Santifiquem-se e sejam santos, pois santo sou eu, o Eterno seu Deus. Explica Rashi, em nome da Torá Kohanim, né? Torá Kohanim é o nome também dado ao livro de Vaikra, tá? Então, o que nós sabemos? A Torá como a gente tem hoje não era a Torá como era há 4.000 anos atrás. Há 4.000 anos atrás haviam os Sefer, né? O rolo, né? Por assunto. Um assunto é essa questão dos sacrifícios, Korbanot, que acabou gerando o que a gente chama de livro de Vaikra, porque começa, né, a primeira palavra é Vaikra com Aleph pequeno. Tá? Então, o livro assim chamado Levítico também é chamado de Torá Hanim, né? A Torá dos sacerdotes. Né? Santifiquem-se
que é o afastamento da idolatria, tá? Então, a idolatria está em tudo. Tudo isso daqui é idolatria, tá? Então, essas são as perguntas que nós recebemos assim que o Nefesh se separa da Neshoma, quanticamente falando, né? Ou seja, quando a gente desencarna, né? Quando a gente vai para a reciclagem. Essas são as perguntas que estão entre colunas, tá? Okay? Mas aqui é importante a gente entender, né? Tá? Que é a fraude, né? Que é a fraude. Façamos um Deus para ir à nossa frente. Isso é a grande fraude, né? Então vamos lá, tá? Então é necessário explicar que há de especial nesses trechos que o conceito de santidade é lembrado, e também por que a Torá liga a santidade do homem a Hashem, uma vez que é impossível chegar a um nível tão elevado a ponto de se assemelhar a ele, tá? Então isso aqui é importante vocês terem em mente. Ninguém vai conseguir ser kasher, 100% kasher. Ninguém vai conseguir não ter nenhuma amizade, vamos assim dizer, kadosh, separada. Ninguém vai conseguir caminhar como os Kohanim. Ninguém vai conseguir, tá? Hashem não quer que a gente consiga ser 100%. Hashem quer que a gente caminhe na direção do 100%, tá? E essa que é a questão, né? Essa que é a questão toda. Essa é a questão toda. Esse relacionamento que eu tenho com o Shamayim, que são as cordas, né? Nós estamos chegando lentamente à teoria das cordas, tá? Nós estamos vendo que a Kabbalah quântica, né? Ela se relaciona dessa forma com o Shem Shamayim. Eu sei que vocês não vão atingir esse nível, né? Mas eu tenho aula com quem materializa coisa. Sai bola. Tá? Okay? O Rosh se lembra, não sei se o Rosh está assistindo. Tá? Então, isso daqui, o Rosh viu, né? Um exercício desse, né? De materialização do quântico. Tá? Okay? O que Hashem quer é isso. Tá? Eu vou tendo queda, mas eu vou subindo. Hashem quer que a gente vá na obediência, ruminando e engolindo. Tá? Você bota o bezerro no campo, o bezerro não vira um boi no dia seguinte. Ele vai de ruminar em ruminar, de engolir, 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 ele vai virar um boi. Tá? É isso que Hashem quer de nós. Tá? Porque existe uma grande distorção, né? Que a grande meretriz colocou na cabeça de todos vocês, né? Tá? Você pode conseguir um milagre sem mérito, instantâneo. Você nunca foi na igreja, você nem sabe o que é igreja, mas você chegou lá, eu aceito Jesus Cristo como Salvador, como um Filho único do Deus Pai Todo-Poderoso, você está salvo. Então, pau, um milagre acontece. Isso não existe. Tá? O que existe é isso, tá? Então, por que os judeus, né, têm 180 prêmios Nobel e nós não temos nenhum? Porque eles fazem isso há 4.000 anos. Nós não fazemos isso. Duvido que tenha algum irmão aqui no Carral, tá, que ao longo da vida dele, ele só teve relacionado a uma obediência. Não, eu sempre fui só católico. Não, eu sempre fui só macumbeiro. Eu sempre fui só espiritista da mesa branca. Eu gosto muito desse termo. Não, eu sou mesa branca. Duvido. Já pulou, né? De um para outro. Não, pô. Eu ouvi dizer, pô, que aquele médium é muito bom. Eu vou lá. Tá? Okay? O judeuzinho de plantão, ele fez o quê? O terceiro na Parashá de Kedoshim, sobre a proibição de entregar os filhos a Moloch, a Moler, né? Quer dizer, fica só em um. Nós estudamos, né? Nós tivemos essa instrução, né?
que Eliyahu Hanavi, ele fala para Israel: decidam, ou vocês ficam com Kadosh Baruch Hu ou com Malok, tá? Okay? Mas, né, vai pulando, né? Nós vamos pulando, tá? Por isso que os judeus são bem-sucedidos, tá? E olha, a cada 500 anos, a cada 450 anos, Hashem tira toda a materialidade deles. Eles persistem e eles retornam com mais materialidade. Porque o Rebbe de Lubavitch, ele nos coloca o quê, né? Que Hashem, ele enche a alma do judeu de materialidade para motivá-lo. Tira e depois motiva, tá? Ok? Então, vamos continuar, né? Então, esse assunto é explicado no livro Netivot Shalom, de acordo com as palavras de Ramban. Não é Ramban Maimônides, é Ramban, com ele no final, Narmanides, tá? Na Parashá de Mishpatim, sobre o versículo: pessoas de santidade vocês serão para mim, e uma carne no campo de um animal que foi atacado não comerão. Ou seja, nós não podemos comer nada que veio de algum sofrimento, tá? Então, por exemplo, quer ver um sofrimento que é uma coisa horrorosa, né? É quando a morena cor de jambo destrói um casamento, tá? Destruiu uma família, tá? Então ela pegou aquela energia que agora é do Adam dela, né, tá? Mas essa energia veio com o sofrimento de uma outra família, tá? Okay? Nós tivemos um caso de uma irmã, né, tá? E ela falou, né, que estava tendo muitos problemas, assim, assado, né? Aí eu falei: como é que você conheceu seu marido? Ah, no trabalho, não sei o que, no trabalho. Tá? Ele se separou da família para montar. Eu disse: não, você não podia fazer isso. Você tinha que orar para ele ter um bom relacionamento com a mulher dele, para que Hashem pudesse trazer o verdadeiro Adam para você. Tá? Então, um pouco antes disso, escreve Ramban, Narmanides: pois é apropriado que o indivíduo coma tudo aquilo que o sustenta. As proibições contra os alimentos não vêm para trazer pureza à alma, para que coma coisas puras, que não façam surgir grosseira e falta de delicadeza da alma. Então, quando nós comemos coisas que não são kasher, nós endurecemos, né? Nós estudamos isso ontem, os nanotubos, né? Essa ligação começa a não ocorrer, tá? Então, o irmão vai ficando denso, o irmão vai ficando grosseiro, o irmão vai perdendo paciência com os outros, o irmão começa a fazer muito lashon hará, o irmão, ele perde o seu controle emocional, tá? Então não adianta fazer terço de 1000 Ave-Marias, não adianta, tá? Porque esse relacionamento, ele tem que ser o quê? Kasher, tá? E a kasherut começa com a alimentação apropriada, começa com a relação, né, social intercourse apropriado, tá? Relação familiar apropriada, tá? Com tudo apropriado, tá? Com tudo kasher, tá? Porque nós sabemos que nós temos essas linhas para tomar conta. Isso aqui nós temos que tomar conta. Nós temos que trazer a ordem para a nossa vida, luz, tá? Então eu sempre falo, o modo como nós deixamos a nossa cama, que nós dormirmos, e o nosso quarto, que nós repousamos a nossa neshoma, né? Em ordem, quando nós saímos de casa, vai ser a ordem do dia que a gente vai ter, tá? Ordem do dia, tá? Separação, eu tenho que saber me separar, tanto da alimentação que não serve, como das amizades que não servem, dos relacionamentos que não servem, tá? União correta. O que é a união correta? A união correta não é só a união com marido e mulher, né? É a união correta também com empresa, tá? O irmão é funcionário de uma empresa que vive de contrabando, tá? Essa energia vai chegar nele, tá? Okay? Então vocês podem pegar, por exemplo, esses políticos aí do PT
que são sócios no PCC e no Comando Vermelho. Vocês veem como o linguajar deles é chulo, como as feições são grosseiras, como eles são pessoas animalescas, né? É só ver esse ministro da Justiça. Algum de vocês poderia achar que um dia uma figura dessa, um meliante desse, seria ministro da Justiça? Olha só, que vergonha para o país, que vergonha. Mas o que é? Olha a figura dele, né? A figura dele é totalmente todas as uniões não corretas. Esse próprio Nine que está aí, né? Mesma coisa, né? O modo como ele fala, né? Como se fosse um bandido, né? Poxa, isso o que é? União não correta, casou com uma prostituta, né? Tá? É assim que a Torá nos ensina, tá? Ah, mas o Bolsonaro? Bolsonaro não fica atrás também, não. Bolsonaro teve 4 mulheres, filho com 4 mulheres, 4 famílias. É uma pessoa sem nenhuma ordem, que nunca soube se separar corretamente das coisas corretas. Tanto assim que um dos filhos dele, que é senador, é considerado milícia no Rio de Janeiro. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado, né, para que a gente possa obter isso daqui. Que a gente possa obter isso daqui, ó. A gente está sempre na direção ascendente, tá?